Olá, meus amados irmãos, vamos ler a palavra de Deus no Evangelho de Mateus, capítulo 9, versículo 10 em diante, que diz: E sucedeu que, estando ele em casa, à mesa, muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugares com Jesus e seus discípulos. Ora, vendo isto, os fariseus perguntavam aos discípulos: Por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Mas Jesus, ouvindo, disse: Os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Sempre que a gente abre a palavra de Deus, a gente aprende coisas tremendas, coisas maravilhosas com a palavra de Deus. Em especial com as palavras ditas por Jesus nos evangelhos. E aqui nós vemos um momento que era muito corriqueiro na vida de Jesus. Ele andava com os pecadores, com as prostitutas, com os discriminados, com aqueles que eram desprezados pela sociedade. Jesus, ele mesmo diz que ele veio para os que estão doentes e não para os sãos. Na verdade, essa palavra de Jesus, quando ele diz que ele veio para os doentes e não para os sãos, de certa forma, hoje nós conseguimos entender como uma certa ironia por parte de Jesus. Visto que aqueles a quem Jesus chamava de sãos, na verdade, estes estavam doentes. Eles se auto-reconheciam sãos, mas estavam tremendamente enfermos. Já aqueles a quem Jesus denomina de doentes, são aqueles que reconheciam a sua limitação, reconheciam o seu estado de maldade, de pecado, de falência moral e espiritual, e, portanto, recorriam a Jesus. E eu entendo perfeitamente por essa palavra que só pode recorrer a Jesus aqueles que verdadeiramente reconhecem o seu estado de queda, o seu estado pecaminoso, o seu estado de ruína total. A palavra de Deus diz que todos nós somos pecadores, que todos nós precisamos da graça de Deus. A graça nos alcança quando nós reconhecemos que somos pecadores, que somos falhos, que não temos nada a oferecer para Deus. Infelizmente, dentro ou fora das igrejas, existem pessoas que acham que têm alguma virtude, têm algo a contribuir com o reino de Deus. Pelo contrário, desde o nosso chamado, nós somos alistados por Deus, somos chamados por Deus, escolhidos por Ele. Nós mesmos nunca o escolheríamos, mas Ele nos escolheu. Ele nos chamou para sairmos das trevas e para chegarmos à luz maravilhosa. Então, nós que fomos alcançados pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus, nós temos que diariamente nos alegrar, nos regozijarmos e sermos tremendamente agradecidos por essa bênção que é fazer parte da família de Deus. Não por algo que eu tenha feito ou que eu venha a fazer. Não por algo que eu venha a contribuir com o reino. Não, não é nada sobre isso. A lei, o Antigo Testamento todinho, prova de que todo o esforço do homem é vão. E que nós necessitamos 100% da graça e da misericórdia de Deus. Então Jesus, ele é rejeitado pelos religiosos da época, quando eles viam Jesus se assentar com os publicanos, com os pecadores, e com pessoas que eram rejeitadas pela sociedade. Então, eles não entendiam o porquê. Mas era exatamente porque havia ali uma junção de ideais. Do grande amor de Deus através de Jesus e das pessoas em volta de Jesus que entendiam, que necessitavam da sua graça, que necessitavam da salvação, que só em Jesus haveria resposta para eles. Hoje não é diferente. Nada mudou. Com toda essa tecnologia, com toda a ciência que se desenvolveu, o homem muitas vezes se sentindo autossuficiente, mas nada mudou. Eu estava uma certa feita na Tailândia, andando de barco naqueles rios da Tailândia, e eu vi um grande hotel, um Hotel Hilton, e eu conversando com uma pessoa, ela me contava que um grande e milionário homem indiano foi até a Tailândia, se hospedou naquele hotel, subiu até o topo daquele hotel, e lá de cima se jogou, se suicidou. Com toda a sabedoria, com toda a riqueza, com tudo que ele possuía. Nada supria o seu coração. E, infelizmente, ele não entendeu que a graça de Deus podia alcançá-lo. E que eu e você possamos entender que nada é por nós, nada é sobre nós, tudo é sobre Ele, tudo é sobre Jesus. Que Deus abençoe. E eu espero que você se renda ao Evangelho de Cristo. Deus te abençoe. Até a próxima.